Eu mencionei isso em algum momento. É resultado de alguns anos de reflexões pessoais, de coisas que eu vivi, testemunhei. No semestre passado, acabei me motivando por um convite que recebi de uma região do Brasil para conduzir as reflexões pastorais num concílio de pastores. E no início de fevereiro eu lancei este livro no Brasil. E tenho sido cobrado por alguns de vocês porque ainda não disponibilizei isso aqui para a igreja, e aqui até nos Estados Unidos, algumas igrejas de língua portuguesa têm feito contato com a gente. Então, no dia 9, sábado que vem, antes da comissão de nomeações, eu vou ter um momento, para aqueles que assim desejarem, um momento para conversar um pouquinho sobre este livro que eu escrevi. Eu não sei, dentro do teu cronograma de vida, mas inicialmente pensei num negócio assim, um pouquinho mais íntimo, um bate-papo. Eu disponibilizei o livro com alguma antecedência, o manuscrito para o Grenville, ele leu e ele vai fazer algumas perguntas, a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro. A gente tinha pensado em fazer isso ali no Salão dos Jovens, que eu imagino cabe ali algumas poucas dezenas de pessoas, talvez seja apertado demais, a gente vai avaliar. Mas a gente deve fazer isso às 3h30 da tarde, depois desse momento, que deve durar aí 50 minutos, 1 hora, é que a comissão vai se reunir. Então, se você tem interesse em entender um pouquinho quais foram as motivações e o que está por trás da produção desse livro que o seu pastor escreveu, você pode estar com a gente aí no sábado que vem à tarde. Se você também tem interesse em ter isso, a Rúbia, ela é quem está fazendo esses arranjos aí para que, quem sabe, você tenha isso nas suas mãos. Eu confesso a você que nas minhas orações eu tenho incluído um sincero desejo de que esse material seja útil, especialmente ao grupo a qual ele se destina, que é um grupo de pastores, líderes, gente que atua como um braço direito ao ministério pastoral, repito, numa tentativa de que problemas sérios que afligem o ministério e a igreja possam de alguma maneira ser evitados através de uma conversa franca e de alguns alertas, alguns sinais que a própria Escritura nos faz para a gente poder vigiar o próprio coração, tá bom? Então, a gente vai ter esse momento aí no sábado que vem, talvez escrever uma dedicatória ou escrever alguma coisa na contracapa do livro, caso você queira, a gente vai disponibilizar. Tenho mencionado isso, apesar de que esse negócio de vender livro, eu já abandonei isso já faz alguns anos, então... A mensagem de hoje, e eu vou pedir para você abrir sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 13. Vou pedir para você, na realidade, ir no capítulo 16. E vou pedir também que você marque essa sessão, capítulo 13 especialmente, com sua mão, ali com marca-página. Nós vamos, em alguns momentos, sair do livro do Apocalipse, mas este capítulo especificamente vai ser alvo da nossa leitura e da nossa reflexão em vários momentos. Nós vamos sair e voltar. Então, marque essa página aí, no capítulo 13. Apesar de o primeiro texto dessa manhã, nós vamos ler um trecho do capítulo 16, tá bom? Apenas para que você entenda parte dos meus sentimentos e da minha motivação por trás da elaboração dessa mensagem. Quando eu preguei esse sermão pela primeira vez, eu não era casado ainda. E no mês de junho eu vou completar 20 anos de casamento. Eu ainda era noivo, eu era pastor na Igreja Central de Porto Alegre, como pastor auxiliar dos jovens. E eu me lembro quão trabalhoso foi para mim à época me sentar para elaborar esse sermão. Ele tinha um outro título. É um sermão que nós vamos avaliar uma trindade falsificada. E eu me lembro à época fazendo os PowerPoints e fazendo as apresentações e buscando imagens e escrevendo ali. A época foi muito estimulante, o que despertou em mim a vontade e também a percepção de tratar esse tema com a igreja à época. Eu tive uma aula com o pastor Amin Rodor e ele apresentou esse assunto numa das suas aulas.
Mais tarde eu acabei aprofundando um pouquinho o estudo sobre este ponto em livros do John Paulin e do Ranko Stefanovic. E aqui vai duas referências bibliográficas que talvez para os mais interessados que queiram aprofundar-se um pouquinho no assunto, especialmente o livro de Ranko Stefanovic, da Revelação de Jesus Cristo. Ele trata isso com muita profundidade, explora isso com muita vontade. Nos últimos dias, ao me debruçar sobre as minhas notas antigas e dar uma nova roupagem, mudando um pouco a linguagem, acrescentando aqui e ali outras coisas que a gente vem acumulando ao longo dos anos, quero dizer a você que foi de novo revigorante, e eu espero que surta um efeito positivo na sua vida, tanto quanto tem surtido efeito na minha vida, tá bom? Tendo achado aí o texto de Apocalipse 16, eu vou pedir para você inclinar a sua cabeça, e nós vamos orar a Deus pedindo o auxílio divino para o estudo da sua palavra nessa manhã. Amantíssimo Deus e Pai celestial, com a tua palavra aberta diante de nós, humildemente nós nos apresentamos diante do Senhor, dizendo, por favor, nos ensina agora. A nossa mente, ela é limitada, o nosso discernimento, ele é afetado, muito por aquilo que a gente por aquilo que a gente está passando nesse momento. Então, existem muitas interferências que visam comprometer o que o Senhor quer comunicar para a gente. Mas o meu papel nessa manhã, como pregador do Evangelho, não é apenas trazer uma novidade ou causar uma impressão, ou talvez apenas me divertir com o fato de trazer algo novo para alguém. Não, é muito mais do que isso. O meu papel, a minha intenção é que haja um povo preparado para viver neste momento, entendendo o que vem pela frente, para que não seja pego de surpresa e para que consiga viver adequadamente no momento sensível da história da humanidade que nós estamos vivendo. Então, por favor, nos ajuda nesse momento, Pai. Que o Teu Espírito nos instrua, que este lugar seja tomado por Teus anjos, que desde as mentes mais novas, das menos experimentadas, até os mais avançados em dias, que todos nós sintamos a influência direta e poderosa do Teu Espírito sobre a nossa mente e o nosso coração. Oramos no precioso e poderoso nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Versos 13 e 14 do capítulo 16 de Apocalipse. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Existe uma chave que abre o livro do Apocalipse. Sem ela, eu digo a você, tudo parece muito fragmentado, tudo parece simbólico demais, tudo parece até confuso. Um leitor desatento, sem o uso dessa chave, ele vai ser levado, inevitavelmente, a conclusões distorcidas. E não é uma pretensão minha dizer que eu tenho a chave. O próprio livro do Apocalipse apresenta essa chave. É nossa intenção no dia de hoje identificar isso, para a gente decodificar uma parte importante que nos afeta. Sem essa chave, o texto, como eu disse, pode parecer confuso, mas com ela o texto ganha unidade, o texto vai ganhar coerência, o texto vai ganhar profundidade. E a chave é o grande conflito entre o bem e o mal. Não é apenas uma chave de decodificação, mas é a própria estrutura do livro
em forma de quiasmo, coloca o grande conflito como centro da questão. E isso vai nos ajudar aqui a pavimentar esse caminho de entendimento. O livro do Apocalipse, como eu e você talvez já saibamos, ele catalisa a essência de todos os outros livros da Bíblia. A Bíblia não conta apenas uma história milenar. A Bíblia revela um conflito que transborda os limites do nosso planeta, a nossa vidinha. Um conflito cósmico, antigo, real. E o livro do Apocalipse vai revelar o desenvolvimento deste conflito. E mais do que isso, ele antecipa o desfecho dessa contenda, dessa brigaçada toda. Quando estudamos a Bíblia, a gente vai perceber que as forças do mal, elas adotam uma estratégia predominantemente eficaz. Que estratégia é essa? A imitação, a distorção, a falsificação. Satanás entendeu ao longo da história humana que é mais eficiente distorcer a verdade do que enfrentá-la frontalmente. Todas as vezes em que ele contrafaz a verdade de maneira frontal, de maneira ameaçadora, isso desperta um sistema de alarme aos seguidores de Cristo e faz com que haja uma coragem e nós nos unamos em torno da verdade. Então, ele tem percebido ao longo da história humana que a falsificação é uma das maneiras mais eficientes de vencer as pessoas. Não negar Deus de forma aberta, mas apresentar uma versão alternativa desse Deus. E é exatamente por isso que o objetivo das Escrituras não é apenas informar a gente sobre as coisas, mas nos preparar. Preparar leitores sinceros para que não sejam enganados. Preparar a mente das pessoas para discernir entre a verdade e o erro. Preparar o coração da gente para a gente conseguir permanecer fiel. Porque no fim o maior perigo não é a perseguição, é o engano. E antes de a gente ver e entrar nos paralelos, a gente precisa explicar uma coisa aqui. Uma coisa que o Apocalipse vai sugerir, mas não de maneira direta. Satanás não imita Deus porque ele não tem criatividade. Porque ele é criativo. Satanás imita Deus porque ele quer ocupar o lugar de Deus. Isso vai conectar o Apocalipse com dois textos chaves de Isaías 14 e Ezequiel 28. Subirei ao céu, serei semelhante ao Altíssimo. Então a imitação não é apenas uma questão de falta de criatividade, é uma pretensão de ocupar o lugar de Deus. Não é apenas estética. É uma tentativa de reorganizar o universo em torno de uma outra fonte de autoridade, não a divina, mas a dele. E o primeiro paralelo que a gente vai precisar entender aqui é que existe nessa tríplice aliança, que lemos nos 2 primeiros versos dessa manhã, o dragão, a besta e o falso profeta, existe aqui uma contrafação da figura de Deus o Pai. O dragão é como se fosse uma paternidade usurpada. No Novo Testamento, o Pai é apresentado como a origem de todas as coisas. O Pai é apresentado como a fonte de autoridade. O Pai é apresentado como aquele que envia. Nos capítulos 12 e 13 de Apocalipse, o dragão vai aparecer como uma figura que concede autoridade, que estabelece o poder. Algo que ecoa o papel do Pai em relação a Jesus, o seu Filho. O Pai envia o Filho para salvar. O dragão levanta a besta para dominar. O Pai delega autoridade em amor. O dragão delega autoridade para coerção. O Pai concede autoridade ao Filho. Você lembra Mateus 28, 18? Toda autoridade me foi, que diz lá a Bíblia? Dada no céu e na terra. Você lembra também que Jesus em algum momento disse: o Pai a ninguém julga, mas confiou ao Filho todo
julgamento. Ou seja, o Novo Testamento deixa claro que Jesus se coloca numa posição de submissão funcional, e o Pai é quem tem a autoridade e quem concede as coisas. Toda a autoridade me foi dada. Pois bem, em Apocalipse 13, observe o verso 2, eu pedi para você manter essa sessão aberta aí, diz que deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Existe aqui uma espécie de antipaternidade. Agora, você lembra que Jesus chamou Jesus de pai? Pai do quê? Você lembra? Pai da mentira. Em João capítulo 8, verso 44, Jesus se refere ao seu antagonista como o pai da mentira. Paulo chama Satanás de o Deus deste século, que cega o entendimento das pessoas, porque ele usa mentira. Então, o dragão atua como um arquiteto de um sistema religioso, político, rebelde. Ele não aparece apenas como um tentador individual, cuidando de indivíduos, das pessoas, mas como alguém que estrutura um reino alternativo. Observe, no plano da salvação, o Pai é a fonte de autoridade, da missão e do envio. É o Pai quem envia o Filho, lembra? É o Pai quem entrega todas as coisas ao Filho. É o Pai quem estabelece o caminho da redenção. Mas em Apocalipse capítulo 13, Satanás tenta ocupar esse lugar. Ele concede poder à besta. Ele entrega o trono à besta. Ele delega autoridade à besta. E ele levanta um representante para ele. Essa é a imitação. A figura do Pai sendo contrafeita na figura do dragão. A diferença é que o Pai envia o Filho para salvar, enquanto o dragão levanta a besta para dominar. O Pai age movido por amor, o dragão age movido por usurpação. O Pai estabelece um reino baseado em verdade, liberdade, redenção. O dragão organiza um sistema baseado em engano, coerção e falsa adoração. Por isso, a atuação do dragão é uma antipaternidade. Ele tenta ocupar o lugar que pertence ao Pai na economia da salvação, não para gerar vida, mas para organizar a sua rebelião, o seu plano de governo. Ele é pai sim, mas pai da mentira. E por isso ele gera um sistema à sua própria imagem, à sua própria semelhança. Mentiroso. Vamos ao a segunda pessoa da divindade. Porque se o dragão representa a figura de Deus o Pai, a besta, que recebe a autoridade do dragão, ela é uma contrafação da segunda pessoa da divindade, o falso Messias. Aqui o texto do Apocalipse ele começa a ficar bastante provocativo. A besta não apenas se opõe a Cristo, ela encena Cristo. Vou ler um texto aqui para você. Lembra João capítulo 5? A fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. João 5:23. O Pai recebe adoração através de Jesus. Só que olha o verso 4 do capítulo 13 de Apocalipse. O dragão vai receber adoração por meio do seu representante. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Cristo morre e ressuscita. Você sabe disso, não é? Olha as palavras de Paulo aos Romanos. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu. Nenhuma novidade para nós, não é? Romanos 4:25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões, ressuscitou por causa da nossa justificação. Só que olha o capítulo 13 também de Apocalipse, o verso 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Se Cristo morre e ressuscita, a besta também sofre uma ferida mortal e ela é restaurada. Perceba que as multidões seguem o Cordeiro. Apocalipse 7:9 diz: depois dessas coisas vi grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Apocalipse 14:4 diz: são estes os que seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Só que no Apocalipse 13 verso 3, a gente complementa o verso dizendo que toda a terra se maravilhou seguindo a besta. O mundo inteiro também se maravilha seguindo a besta.
Em Apocalipse capítulo 5, nós temos Cristo recebendo adoração universal. Digno é o Cordeiro que foi morto para receber o poder, a honra, a glória e o louvor. Mas no verso 8 do capítulo 13, a besta também recebe adoração universal. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. O texto vai usar uma linguagem deliberadamente semelhante à morte e à ressurreição. É uma linguagem, porque está sendo encenada aqui uma imitação. Cristo recebe adoração baseado na redenção, a besta recebe adoração baseado no fascínio. Um salva, o outro impressiona. Cristo recebe a autoridade messiânica em sua missão por 3 anos e meio. Isso é muito conhecido por cada um de nós. Capítulo 9, verso 27, falando do Messias, diz que ele firma uma aliança num período de meia semana, 3 dias e meio, proféticos. Em Daniel capítulo 7 diz que ele vai receber o reino, o povo, as nações. Só que em Apocalipse 13, verso 5 e Daniel capítulo 7, verso 25, nós vemos que a besta também vai reinar por um período de 42 meses. São 3 anos e meio proféticos. Foi-lhe dada a autoridade para agir por 42 meses. Em Daniel 7 ele usa uma outra expressão se referindo ao mesmo período. Tempo, tempos e metade de um tempo. A narrativa bíblica, ela funciona como uma espécie de paródia da obra redentiva de Cristo, apresentando uma espécie de pseudo-ressurreição. A gente deve lembrar que no grande conflito, Satanás questiona o caráter de Deus. Mas há algo ainda mais específico, a posição de Cristo é justamente aquilo que o anjo rebelde almejava. Ele não queria apenas existir diante de Deus, ele queria ocupar um lugar que não lhe pertencia. Ele queria honra, ele queria autoridade, ele queria adoração. Por isso os maiores esforços de falsificação recaem sobre Cristo. A besta do mar não é apenas uma força anticristã. Ela é uma paródia messiânica. Ela encena uma versão corrompida da obra de Cristo. Me permita aqui reforçar. Cristo recebe a autoridade do Pai. A besta recebe a autoridade do dragão. Cristo morre e ressuscita. A besta sofre uma ferida mortal e é curada. Cristo atrai os seus seguidores com amor redentivo. A besta atrai admiradores pelo fascínio e pelo poder. Cristo é adorado porque se entregou. A besta é adorada porque impressiona. Aqui está a falsificação central. O inimigo tenta substituir o cordeiro por uma imitação do cordeiro, mas há uma diferença essencial. Cristo carrega as cicatrizes do amor, a besta exibe uma ferida como propaganda. Cristo vence morrendo, a besta domina sobrevivendo. Cristo conquista pela cruz, a besta seduz pelo espetáculo. E antes de a gente dar uma olhada no quadro geral das 3, vamos à terceira pessoa da divindade, o falso profeta. Lembra o dragão, a besta e o falso profeta? O falso profeta é uma contrafação da terceira pessoa da divindade, uma espiritualidade sem verdade. João capítulo 16, versos 13 e 14, Jesus faz uma predição. Instantes antes de ser preso no jardim do Getsêmani, ele diz assim, a respeito do Espírito Santo: quando ele vier, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele, o Espírito Santo, me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. Isso é o que Jesus está falando a respeito do Paracletos, do outro Consolador, do Espírito Santo. O Espírito Santo aponta para Cristo. Ele conduz a adoração verdadeira, ele conduz o povo à verdade. O falso profeta faz o movimento em favor da besta. Repare que enquanto o Espírito Santo, sobre ele é dito, ele me glorificará porque há de receber o que é meu, o falso profeta, em Apocalipse 13, agora o verso 12 diz, e exerce toda a autoridade da primeira besta e faz com que a terra adore a primeira besta. O Espírito Santo vai realizar sinais para confirmar a obra divina. Lá em Hebreus capítulo 2, verso 4, diz que Deus também dá testemunho por sinais, prodígios e vários milagres. Só que em Apocalipse 13, esse falso profeta
que vai conduzir a adoração à primeira besta, diz que ele também opera grandes sinais, que até fogo faz descer cair do céu. O Espírito Santo, por sua vez, sela os servos de Deus. Paulo diz em Efésios capítulo 1, verso 13, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo. Apocalipse capítulo 7 fala de um processo de selamento, que os salvos serão selados, marcados. Só que o falso profeta, observe o verso 16 do capítulo 13, a todos faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte. O Espírito forma um povo fiel. O falso profeta organiza um sistema de lealdade religioso falso. Você percebe o movimento invertido? O falso profeta também não aponta para si, ele aponta para a besta. E isso é crucial. Povo de Deus, nem toda espiritualidade é divina. E olhe para mim, nem todo milagre vem de Deus. O Apocalipse vai deixar isso muito claro. Sinais existem dos dois lados. Poder espiritual não é critério suficiente. O último livro da Bíblia não permite avaliar apenas a espiritualidade, apenas pela intensidade, pelo sobrenatural ou pelo impacto emocional. Porque o falso profeta também opera sinais. Também convence. O falso profeta também move multidões. O falso profeta também produz experiência religiosa. Mas a pergunta bíblica não é apenas se há poder em determinado movimento ou não. A pergunta é: esse poder que é manifestado em igrejas, ele conduz a quem? Ele produz o quê? E eu ainda pergunto: para quem essa espiritualidade está levando à adoração? Ela exalta o cordeiro ou fortalece a besta? Meus irmãos, esse poder, ele conduz à obediência ou à acomodação? Esse poder confirma a verdade, estes sinais, estes prodígios, eles confirmam a verdade revelada nas Escrituras ou substituem a verdade por sensação religiosa? Esses sinais e prodígios, eles formam uma consciência ou manipulam a emoção das pessoas? Isso aponta para Cristo ou apenas para resultados impressionantes? Antes da volta de Jesus, nós vamos ver reavivamentos falsos em dimensões que o planeta jamais experimentou. É o que diz a profecia. Mistura do verdadeiro com o falso. E vou dizer a você, a diferença não está no poder, nos sinais e nos prodígios que acompanham a pregação. Olhe para mim. Não existe nenhuma outra ferramenta para proteger a gente antes da volta de Jesus, senão o conhecimento das Escrituras. Este é o livro. Você vai ter milagre nos dois lados. Sinais e prodígios nos dois lados, na verdade e no erro. E aí você me pergunta, como é que eu vou fazer para distinguir uma coisa da outra? Como que eu vou entender se o milagre é verdadeiro ou se o milagre é falso? Como eu vou entender se o sinal é verdadeiro ou falso? Porque pessoas serão curadas. Porque fenômenos extraordinários vão acontecer diante dos olhos das pessoas. A Bíblia diz que até fogo vai descer do céu. Isso lembra você do quê? Isso lembra você do quê? Não lembra você de um episódio antigo lá no Carmelo, que serviu lá para distinguir Deus verdadeiro e Deus falso? Agora olhe para mim, você acha que Satanás tinha poder naquele dia no Carmelo para fazer descer fogo sobre o altar, sim ou não? Lógico que tinha. A questão não era essa. Naquele momento, a autoridade, a soberana autoridade divina diz, você não vai fazer. Porém,
antes da volta de Jesus, essa tríplice força, descrita como dragão, besta e falso profeta, será permitido a essa tríplice força, a essa contrafação da Trindade, será permitido a ela operar sinais, prodígios e milagres. Porém, haverá um elemento chave na distinção. Enquanto, de um lado, sinais, milagres e prodígios confirmam a validade, a perpetuidade, a autoridade das Escrituras, o outro lado vai dizer, não, as coisas mudaram. A igreja se coloca como sendo a fonte de autoridade, o magistério a fonte de autoridade, a tradição como fonte de autoridade, a figura do próprio anticristo dizendo, mudei. O milagre diante da sua fuça. Você está vendo com os teus próprios olhos. É uma percepção sensorial. Mas isso não será determinante antes da volta de Jesus. Só que sabe o que está acontecendo? Nós estamos vivendo um momento em que, de um lado, dentro do cristianismo, você tem uma decepção enorme com a igreja. Você tem uma decepção enorme com o que representa essa coisa de ser religioso. Existe um abandono, evasão, especialmente das novas gerações. Igrejas cristãs envelhecidas, encolhendo. E você tem uma perda significativa de confiança nas instituições religiosas. Esse é um polo que está acontecendo, com muita força. A Europa apostatou. A Europa apostatou. Só que os Estados Unidos estão a passos largos, seguindo os seus passos, o seu trilho. Então, existe por parte de uma frente religiosa cristã americana, uma tentativa de frear esse tipo de caminho. Nós temos que reagir de alguma maneira a essa tendência de apostasia. Existe a necessidade de nós atuarmos urgentemente para a gente impedir que aconteça com a gente o que está acontecendo ou o que aconteceu com a Europa, por exemplo. Então, se vende uma ideia, inclusive, de um cristianismo nacionalista, de institucionalizar o cristianismo como sendo a religião do Estado. E parece bonitinho, não? Não caia nessa. Só que para dar força a um movimento nacionalista cristão, para dar força a essa linguagem que em vários aspectos se alinham aos princípios que você julga ser o correto, fazendo frente a uma série de elementos progressistas que ofendem as bases dos valores cristãos, muitos de nós embarcamos nessa. Porém, parte do fascínio para que haja um retorno ao cristianismo vai se dar com a manipulação emocional das pessoas, transformando a experiência religiosa numa experiência emocional. E nós estamos há anos pavimentando este caminho. Vocês já me viram falar aqui várias coisas. E eu vou dizer para você, repetir algumas coisas realmente é cansativo. Mas parte desses esforços de atrair de novo a juventude, atrair de novo o povo, despertar o interesse do povo, várias dessas alternativas e dessas tentativas se dá em a gente trabalhar as questões estéticas, por exemplo, do culto. O tipo de música, o tipo de arquitetura, o tipo de poltrona, o tipo de luz, o tipo de sermão. Tudo isso é para, de alguma maneira, a gente frear a apostasia e para a gente gerar uma sensação nas pessoas de pertencimento. As pessoas querem se sentir identificadas pelo que está acontecendo lá. Então você vai moldando o produto do evangelho ao gosto de sua clientela. Ambiente escurinho,
Você entra, experiência sua, sensorial, como se não tivesse mais nada, privativo. E aí aqui à frente, a fumacinha, a luzinha, a música que repete a mesma frase 84 vezes. Gente, olhem para mim aqui. A gente está engolindo umas coisas sem perceber o que está por trás delas. E vou dizer mais, muita gente que está produzindo coisas, talvez nem seja consciente do que está fazendo. São pessoas, algumas, eu considero, algumas até muito bem intencionadas. Nós precisamos revitalizar, nós precisamos ajustar, nós precisamos contextualizar, nós precisamos... Só que religião não é manipulação emocional. Religião não é você olhar para o teu cliente que está sentado ali e dizer o seguinte: o que será que ele espera que a gente entregue para eles esse final de semana? De certa forma, nossas reuniões na igreja precisam, dentre as muitas coisas, precisam levar o povo de volta ao livro. Nós precisamos criar condições dos nossos membros orarem por si mesmos, estudarem a Bíblia por si mesmos, investigarem a Escritura por si mesmos. É nosso papel, de certa maneira, aqui, não apenas entregar para você um negócio que ao final do culto você saia daqui dizendo: puxa vida, que linda mensagem. Não. É sair daqui convencido de: eu preciso mudar de vida. Eu preciso desenvolver um relacionamento pessoal com Cristo. Eu preciso que a minha relação com Cristo seja baseada em algo muito mais profundo do que o produto que eles me entregam aqui no final de semana. Porque senão, meu amigo, se você, super estimulado por tudo que você anda vivendo, experimentando na sua vida, nas suas coisas, você achar que como igreja nós vamos tentar disputar com isso, com o entretenimento ou qualquer coisa do tipo, nós estamos lascados. Porque a atuação da falsificação do Espírito Santo no tempo do fim, que é pelo falso profeta, passa por uma manipulação emocional, por percepções sensoriais. E sua fé tem que ser racional. Eu não estou dizendo, eu vou dizer para você, eu adoro sentir coisas boas. Eu adoro, gosto muito. Puxa vida, voltar para casa depois de um culto e dizer o seguinte: eu senti tanto a presença de Deus, mas é sempre assim? Nós precisamos gerar aqui uma preocupação de que você tenha uma dose de emoção todo final de semana? A minha pergunta é: isso produz o que na vida real? Como você encara a tua próxima segunda-feira? Porque, meus irmãos, eu vou dizer a você, esse é o sermão 335, neste púlpito aqui, eu já senti coisas incríveis ao pregar. E eu lamento que não seja sempre como algumas vezes eu sinto, mas não é assim que funciona. Não é assim, eu não posso me basear pelas minhas percepções sensoriais, porque Deus está apelando a um raciocínio de entendimento. Você precisa me amar de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Você precisa entender por que eu é que sou digno de ser adorado. Você precisa entender por que eu te dou as razões para você me amar. Não é o medo, não é a barganha. Dentro da contrafação do dragão, besta e falso profeta, eu me detive aqui um pouco, ainda que as semelhanças e a falsificação, elas se concentrem muito na segunda pessoa, porque a besta encena Cristo de um jeito incrível, como os paralelos que acabamos de ver, mas eu tenho a impressão de que os falsos revivamentos que estão vindo a galope, vão pegar vários de nós no contrapé. Vários de nós. Cuide, porque nem sempre é sensorial. O Espírito Santo glorifica a Cristo. O falso profeta vai levar para a besta a autoridade dela. Vai confirmar a sua autoridade. Vai conduzir a sua autoridade. O Espírito Santo conduz a verdade. O falso profeta usa sinais para sustentar o engano. Mudou, viu? Não é mais esse dia, é aquele. Mudou, viu? Quando morre faz tal coisa. O Espírito Santo vai selar um povo fiel. O falso profeta vai mobilizar uma humanidade marcada pela lealdade à besta. Portanto, o poder espiritual sem verdade
pode ser apenas sedução religiosa. Milagre sem fidelidade não é prova suficiente. Se eles não falarem segundo a lei, não verão a alva, diz o profeta Isaías. Emoção sem verdade é engano. Adoração sem o Cordeiro pode ser idolatria com aparência espiritual. E aqui o que nos leva nesse conflito entre dragão, besta e falso profeta é o que cada trindade vai fornecer: a marca e o selo. O selo envolve na Bíblia 3 elementos que Deus se empresta da cultura antiga oriental. Selo tem que ver com o nome, selo tem que ver com a autoridade e selo tem que ver com jurisdição, o domínio. A gente precisa entender que o livro do Apocalipse não vai tratar o selo e a marca como símbolos isolados, mas como expressões da identidade de quem recebe. Fique comigo. O selo de Deus em Apocalipse 7 está ligado ao pertencimento. Não é só uma questão de proteção, mas de identificação. Na linguagem bíblica, autoridade, pertencimento e lealdade. Quem governa, a quem você pertence e a quem você responde. Por isso não é apenas algo que Deus coloca nas pessoas, é algo que confirma uma relação estabelecida. O selo revela quem já vive sob o governo de Deus. Por outro lado, a marca da besta não surge de maneira arbitrária. Ou melhor, repare o verso 16 do capítulo 13. A todos, diz ali, a todos faz que lhe seja dada certa marca. O verbo faz indica pressão sistêmica. A marca não é apenas um ato isolado no fim do tempo, é o clímax de um processo de acomodação, mesmo de crentes, de gente religiosa, um processo de concessão sucessiva, um processo de adaptação ao sistema. Ninguém acorda um dia e diz assim: hoje eu quero adorar a besta. Ninguém faz isso. A marca é o resultado de um caminho, e isso é crucial a gente entender, porque desloca o foco do evento final para a formação consistente do caráter. Tem muita gente que adora esse assunto, adora ficar falando de marca da besta e selo, essa coisa toda, adora. Mas foca demais no evento futuro que vai apenas externalizar o que está acontecendo hoje aqui dentro. O foco não é como é que vai ser essa marca lá. O ponto é a quem eu pertenço hoje, porque essa marca apenas vai ser o ponto final. A marca da besta, ela não aparece como um acidente espiritual de última hora. É como alguém que se prepara para uma maratona. Eu tenho um irmão aí que está para correr 42 quilômetros em agosto. Nos últimos dias, acompanhando ele no grupo da família, ele bota lá, outro dia correu 30, eu olhei para ele, meu Deus, vai morrer. Ninguém corre 42 quilômetros, e ele está para correr em agosto, mas já está meses se preparando. Ninguém acorda e diz assim: hoje eu vou correr 42 quilômetros só porque acordou inspirado para correr. Não é assim. O corpo foi treinado antes. A resistência foi formulada antes. A disciplina foi construída antes. O dia da corrida vai revelar o que foi cultivado antecipadamente. Assim também acontece na vida espiritual. A crise final, ela não vai criar o teu caráter. A crise final vai revelar o seu caráter. A pressão final não vai inventar sua lealdade. Ela vai manifestar a lealdade que você estava formando já há bastante tempo. Pequenas concessões, olhem para mim. Pequenas bobeirinhas vão treinando a sua alma. E pequenas fidelidades também. Cada decisão ensina o coração a obedecer a alguém. A minha pergunta: o que vai ser de você quando a crise final chegar? Talvez o mais importante não é você pensar: o que vai ser de mim quando a crise final chegar? Mas a quem eu estou me acostumando a obedecer hoje? Quem governa minhas escolhas hoje? Que voz eu estou formando na minha consciência hoje? Que tipo de lealdade está sendo treinada dentro de mim hoje? Porque ninguém vai receber a marca acidentalmente lá no final. Ninguém vai receber o selo por improviso.
A crise final apenas vai tornar visível aquilo que foi construído antes dentro da gente. O selo e a marca, no fim, são manifestações externas de realidades internas. E ambos estão ligados à adoração. O Apocalipse vai conectar repetidamente a marca, adoração à besta, e o selo, fidelidade ao Cordeiro. Ou seja, a questão central não é a tecnologia, ou o modo visível, imediato. E eu vou dizer, todas essas teorias mirabolantes, elas só me causam preguiça. É chipzinho debaixo da pele, é não sei o que de código de barra, é não sei o que do celular, não sei das quantas. Gente, eu vou dizer para vocês... Nem me manda esses links aí. Porque o ponto não é esse. O ponto não é esse. O ponto é o que eu estou fazendo dos meus dias hoje. O selo e a marca que vai ser colocado ali, na iminência da volta de Jesus, que vai distinguir quem vai ser alvo das pragas e quem não vai, quem vai ser salvo, quem vai se perder. Esse negócio lá da frente é resultado de escolhas diárias hoje. Então, de que natureza será isso? Quem governa a sua vida? Quem define as suas escolhas? Quem molda a sua consciência? A crise final vai apenas revelar o que está sendo construído hoje. O foco do Apocalipse não está no mecanismo da marca, mas no tipo de lealdade que ela representa. E no final não vai ter gente neutra. No final não tem como você dizer assim, oh, eu não quero nem isso aí, nem aquilo lá. Não tem como, não existe neutralidade no final. Repito, ninguém vai receber a marca por acidente. Isso é o resultado de escolhas acumuladas. Quando o dragão, a besta e o falso profeta aparecerem juntos em Apocalipse 16, 13, eles estão em movimento, eles estão atuando. O texto diz que são espíritos para enganar, para reunir, para o conflito final. E isso vai, de certa maneira, ecoar a missão divina. O Pai também envia para o Filho redimir, para o Espírito aplicar. A tríade falsa também tem missão. O dragão inspira, a besta governa e o falso profeta convence. É uma missão paralela, mas com destino oposto. E você viu que a expressão que João utiliza é que esses espíritos, eles saem como rãs. Você reparou essa expressão? Eu não vou me deter muito nisso aqui não. Mas João está se emprestando de um episódio antigo, lá do passado. Porque a praga das rãs foi a terceira praga lá no Egito. E foi a última das 10. As 3 primeiras, os magos encantadores do Egito conseguiram imitar, falsificar. Mas a partir da 4ª praga já não foi possível. Então, quando João diz assim, que esses 3 espíritos imundos, no fim das contas, são espíritos de demônios, que é para enganar as pessoas, é que vai ser o último engano, a última tentativa, a última imitação. Não vai haver mais nada depois disso. Então o Apocalipse já apresenta um cordeiro verdadeiro, um cordeiro falso, um selo verdadeiro, uma marca falsa, uma trindade divina e uma trindade parodiada. Então, Marquinhos, está aí? Está no jeito? Diz a didática que a gente tem que mostrar aqui. Então vamos lá. Pai, Filho e Espírito Santo, dragão, besta e falso profeta. O Pai concede autoridade ao Filho, o dragão concede autoridade à besta. O Filho revela o Pai, a besta revela o dragão. Cristo recebe trono e domínio, a besta recebe trono e poder. Cristo morre e ressuscita, a besta recebe ferida mortal e é curada. O mundo é chamado a seguir o cordeiro, o mundo se maravilha a seguir a besta. Cristo é digno de adoração, a besta recebe adoração ilegítima. O Pai é adorado por meio do Filho, o dragão é adorado por meio da besta. O Espírito glorifica a Cristo, o falso profeta promove a besta. O Espírito realiza sinais verdadeiros, o falso profeta realiza sinais enganadores. O Espírito sela os servos de Deus, o falso profeta impõe a marca da besta. Deus forma um povo fiel, a tríade falsa forma uma humanidade rebelde. O cordeiro tem seguidores marcados pelo nome de Deus. A besta tem seguidores marcados por sua marca. A missão divina conduz à vida. A missão da tríade conduz ao engano e ao juízo. A trindade divina age para redimir. A trindade falsificada age para usurpar a adoração. Esse é o ponto. Apocalipse 13 vai mostrar algo que às vezes passa desapercebido. A adoração à besta não é apenas espontânea. Ela é imposta. E aqui é onde a crise revela o caráter. Por quê? Porque
porque vai haver restrições econômicas. O Apocalipse diz que não vão poder comprar nem vender. Pressão social, coerção política. Isso revela algo muito mais profundo. Quando o sistema falso atinge a maturidade, ele abandona a persuasão. Ele vai recorrer à imposição. O livro do Apocalipse revela que essa batalha cósmica pela adoração, ela se arrasta, mas ela vai chegar no seu clímax. O capítulo 5 apresenta o Cordeiro sendo adorado, o capítulo 22 apresenta Deus sendo adorado, mas é exatamente entre esses dois polos que surge um sistema rival. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta, e também adoraram a besta. Meus irmãos, o ponto que amarra tudo é a disputa sobre o caráter de Deus. Olhe para mim, e com isso eu quero encerrar. Não é uma questão de força. A batalha também não é só apenas por quem vai ser adorado. A batalha se fundamenta sobre quem Deus é. Deus revela o seu caráter no Cordeiro. O inimigo distorce esse caráter através da imitação na figura da besta. E por isso o Apocalipse 14 coloca, logo depois do capítulo 13, aquela mensagem: temei a Deus e dai-lhe glória, pois vinda é a hora do seu juízo. Depois de apresentar essa estratégia toda do capítulo 13, um povo surge no capítulo 14. Esse povo tem o dever, a responsabilidade de pregar a cada nação, tribo, língua e povo: temei a Deus e dai-lhe glória, pois vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, o mar, a terra e a fonte das águas. No fluxo da história, como um ponto de resistência, um movimento reformatório seria levantado para se opor à falsidade diabólica. Um povo, uma igreja. O Apocalipse mostra dois caminhos paralelos: um cordeiro que se entrega, uma besta que se impõe, um espírito que convence, um profeta que manipula, um pai que ama, um dragão que domina. Pergunta: você vai seguir quem? Olhe para mim, meus irmãos. Porque a gente fala, e no final a gente acaba parando no mesmo ponto. Quanto progresso cristão de verdade você tem feito nos últimos anos? Quanto progresso? Porque eu tenho a impressão que eu estou falando para um público majoritariamente esclarecido em relação a esses assuntos aqui. E o ponto não é quanto conhecimento a gente tem. O ponto é o que está acontecendo dentro de nós, com tudo que a gente sabe. Aí de vez em quando a gente vem aqui e fala o óbvio. A gente traz o já conhecido. Aí eu elevo o tom da minha voz, a gente conversa mais sério, eu dou exemplos mais contextualizados, faço aquelas listinhas chatas de dizer: cuida com isso, cuida com aquilo outro. Mas de verdade, eu repito, quanto progresso cristão você tem feito na sua vida? Em que dia, mês e ano você foi batizado? Você tem isso de memória? Daquele dia para hoje, quanto daquela pessoa existe ainda hoje dentro de você? Quanto daquela pessoa ainda existe hoje ainda dentro de você? Existe maior semelhança com Cristo? Você fez progresso? O egoísmo conseguiu diminuir dentro de você? O orgulho perdeu espaço? A intransigência, a intolerância, a irritabilidade, isso perdeu força dentro de você? Existe mais amor, compaixão, compreensão? Existe maior disposição? Quanto de Cristo há em você? Porque o selo de Deus, que o Espírito de Deus vai colocar no crente, o que é este selo? Este selo é Deus reconhecendo
Cristo, a imagem de Cristo em você. É a semelhança do Cristo a quem você serve. Então eu repito, não é uma questão de conhecimento, não é a questão de a gente mostrar uma tabelinha apenas de dizer, olha aqui o que o diabo está fazendo. Não é só isso, porque isso tudo eu tenho a impressão, a gente já sabe. A questão é quanto avanço cristão você tem feito na sua vida. Porque às vezes eu tenho a impressão que a gente vai conduzindo as coisas da igreja, a gente vai pisando em ovos aqui, cuidando o tempo inteiro para que egos não sejam feridos, para que sensibilidades não sejam afetadas, quando que na realidade, se nós de fato incorporássemos o Espírito de Cristo, nós estaríamos muito menos preocupados com essas coisinhas que de fato drenam as nossas energias. A batalha está se intensificando e está chegando no final. E não será por falta de conhecimento que alguns de nós vamos nos perder lá no final. Será o fato de que nós não temos dado espaço para que a imagem de Cristo seja formada em nós. Para que seja recuperada em nós, que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E que o pecado distorceu tudo. Então repito, quanto de Cristo há em você? Nessa batalha contra o mal, nós estamos refletindo o caráter de quem? Como nós estamos reagindo diante das coisas? Oh, meus irmãos, eu não sei você, mas você não tem a sensação de que já deu? Você não tem a sensação de que, puxa vida, a gente já podia ter ido embora? Você não tem essa sensação? Você não tem uma sensação de inadequação? Como se esse mundo, você não coubesse mais dentro dele? Você não tem essa coisa? Não te incomoda ver algumas coisas? Mas aí eu pergunto, nós de fato estamos nos preparando para o desfecho final? Quanto de Cristo há em você? Porque é isso que vai determinar a marca e o selo. Cada trindade está atuando. Cada trindade está atuando. E eu tenho a impressão que na manhã deste sábado eu não estou apenas esclarecendo fatos futuros, eu estou conscientizando o meu rebanho a assumir uma postura adequada diante do que está iminentemente diante de nós. Feche seus olhos, por gentileza. Querido Pai, nós estamos no meio dessa confusão e nenhum de nós é ignorante. Nenhum de nós está à deriva, como se não soubesse o que está por trás da cortina. Talvez tenha alguém entrado aqui hoje pela manhã, recebido um convite, vindo à igreja, talvez até com a expectativa de uma mensagem que pudesse servir de consolo, mas que consolo nós poderíamos oferecer no dia de hoje, sendo que nossa vida, nosso destino, nossa alma está correndo tanto perigo. Ó Pai amado, diante dessa coisa que está aí diante de nós, e o Senhor está se armando para destruir o mal, para eliminar qualquer traço, qualquer vestígio de pecado, de maldade, de sofrimento, isso vai acabar, e a gente entende que está acabando, está chegando a hora, mas o Senhor gentilmente vai agindo, não através da sedução, não através da manipulação, mas o Senhor vai agindo através de nossa consciência, de maneira racional, apelando ao nosso entendimento, para que a gente possa escolher racionalmente, confiar, amar, seguir, obedecer. Mas muitos de nós estamos presos a coisinhas tão miúdas, a coisinhas tão pequenas, insignificantes. Alguns de nós estamos patinando há anos e anos e anos, e nós não avançamos. Por favor, Pai, se houver dentro de nós, aqui, agora, neste momento, nessa hora, se houver dentro de nós o mínimo de vontade, um mínimo de espaço para dizer ao Senhor, por favor, transforma o meu coração, por favor, usa esse espaço, Senhor, e faz a reforma que o Senhor achar bem melhor,
para a gente não se distrair com coisas legítimas, mas que não deveriam ser prioritárias. Nossa família é importante, mas nem ela é a prioridade. As nossas responsabilidades financeiras, o futuro da nossa família, a educação dos nossos filhos, tudo isso é importantíssimo, mas não é a prioridade. A prioridade é nós desenvolvermos um relacionamento com o Senhor tão forte, tão verdadeiro, tão puro, que todas essas outras coisas sejam organizadas como consequência dessa. Nós somos cristãos de verdade. Olha para essa igreja brasileira de Dallas, para suas famílias, para os chefes de casa, para os cabeças do lar, para as nossas criancinhas, as que ainda amamentam, as pequenas que temos tomado pela mão e educado, os nossos juvenis e adolescentes assediados por todos os lados com teorias e maluquices. Às vezes os pais se sentem tão impotentes para frear, para inibir os efeitos dessas coisas. Mas olha para nós aqui, para o pai, para a mãe, para o marido, para a esposa. Olha para os nossos velhinhos cansados, já machucados, avançados em dias, já viram tanta coisa. Do maior ao menor, do mais novo ao mais experimentado, por favor. Dá a tua bênção para nós. Nos ajuda. Para a gente ter força e coragem, para a gente ser diferente. E para que essa marca da besta não nos assedie, não seja uma alternativa para nós. Que na construção da nossa vida, no dia a dia, o selo de Cristo seja, pela ação do Teu Espírito, que Ele seja forjado no nosso coração. Mais de Cristo na nossa vida, mais de Cristo na nossa vida. Ouve, por favor, essa prece, Pai. Nós não merecemos, Pai. Honestamente, nós não merecemos. Mas nós precisamos. E porque Tu és um Pai que tem prazer em atender suas pequenas criaturas, ouve a nossa oração. Em nome de Cristo, o soberano, o Messias, o nosso amigo, o Cordeiro, o Salvador. É no nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Vamos nos colocar